Estamos de volta com mais um Página de Polícia na Web e hoje com mais um convidado, como não poderia deixar de ser, convidado de responsa. Estou falando de Marco Souza, um colega e amigo de longas datas. A gente já travou muita discussão de sindicato aí ao longo da vida. Marco Antônio Souza, ele é investigador de polícia, atualmente lotado na Delegacia de Turismo, professor, mestre de segurança pública, justiça e cidadania, entre outros cursos, né? Especialista pela Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra, diplomados, né? E também colunista do site Página de Polícia e o Servidor. Para começar, quem é Marco Souza? Olá, Carlão. Estamos aqui, como você falou, estamos longas datas, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que hoje eu vim aqui falar sobre segurança pública. Eu estou falando como acadêmico. Então, a minha visão é de acadêmico, de quem estuda a matéria há muito tempo, como mestre de segurança pública, justiça e cidadania. Então, aqui, o que nós vamos conversar, a minha visão, ela é acadêmica. Marcos Souza veio da periferia, tem uma história muito longa de vida, né? Conhece muito a periferia, já trabalhou com muitos projetos sociais, consegui a duras penas fazer uma faculdade, tive uma passagem até que algumas pessoas me perguntam o que é que eu sinto sobre esse assunto que sempre eu bato nele. Minha mãe era empregada doméstica, analfabeta, não sabia escrever, não sabia ler, e, no entanto, ela era empregada doméstica. E um dia, eu conversando com ela na cozinha, eu e ela, entra o filho da patroa dela e eu estava falando sobre faculdade. E ele vira e diz: Você já viu filho de preto, pobre, ir para a faculdade? Você tem que ir a trabalhar para ajudar sua mãe. E isso me incentivou. A partir daí, hoje eu estou nesse patamar. Discuto muito, sou professor de educação física, formado, tenho pós-graduação em metodologia do ensino superior, né? Sou especialista em segurança pública pela UFMA, tenho 2 cursos na ADESG, Associação Diplomada da Escola Superior de Guerra. Um é planejamento estratégico e o outro é inteligência estratégica. Sou mestre hoje, graças a um esforço, né, muito esforço. Inclusive, diga-se de passagem, que eu entrei 2 vezes no mestrado para sair uma. Então, isso é um orgulho para mim. O que eu sofri, o que eu passei, eu tive que ir arrombar portas. E hoje eu sou um funcionário público que busco dar exemplo na minha função, que ela é uma função um pouco, como é que podemos dizer? Ela é uma função bem mal vista às vezes, mas eu busco dar dignidade a ela, a mim, a minha instituição, busco fazer o melhor que eu posso, tanto que eu me preparo para isso e nós conseguimos chegar até aqui. Marco, dentro disso que você narrou, como foi conciliar o trabalho na instituição policial e a questão acadêmica e se a instituição lhe ajudou de alguma forma? Porque normalmente o que eu vejo sempre os comentários é que quando um agente, um escrivão na base, tá, quer se qualificar, quer fazer um mestrado, um doutorado, há sempre uma dificuldade. Procuram dificultar, boicotar, transferem, colocam escalas que ele não pode conciliar. No seu caso, você sofreu alguma dificuldade, algum empecilho? Calão, dificuldade, todas existem dificuldades. Cabe a cada um, né, perceber e ir se, vamos assim, desviando. Houve sim, não posso dizer. Nós fomos colegas de sindicato durante 16 anos, né? Você via que eu nunca deixei de ir no meu plantão, apesar de estar no sindicato. E no outro dia estava no sindicato e assim sucessivamente. Todas as vezes que eu fui convocado, porque
Nós viajamos muito para Brasília, nós brigamos muito a nível nacional, e você sabe do reconhecimento a nível nacional que eu tinha na época, né, e do respeito. E eu sempre lhe pedia, Carlão, faça um ofício informando, porque eu tenho o meu trabalho e isso faz parte do trabalho. Oficializando a coisa. Oficializando, E, exato. Marco, dentro desse, você falou aí do sindicato, da nossa época, tem uma coisa que eu sempre lembro assim com satisfação, que você não tinha dificuldade. Assim, Marco, tem um seminário, tem um congresso em Brasília, a gente sem a menor condição de arcar com custo, você não estava nem aí, você se mandava eh, praticamente sem um tostão no bolso e ia sempre que você foi, as nossas dificuldades, porque hoje fazer sindicato é muito fácil. Porque, primeiro, que tem a tecnologia. A nossa época não tinha WhatsApp, não tinha. As poucas ferramentas que tinha era o YouTube, acho que o Facebook, mas mesmo assim era dificultoso a gente usar. Não é como hoje que uma criança de 6 7 anos está com tablet olhando as redes sociais, né? Então a gente realmente abriu o caminho para o que hoje está aí. Então, algumas coisas que aparecem como novo, na verdade não tem nada de novo. Simplesmente a gente já veio com isso há tempos, mas como, não sei se é só na polícia, tem que se matar um boi, né? Um leão, né? Por dia para você estar sempre para ser lembrado, porque o policial dito antigo, ele está sempre preterido. Hoje o policial novo entra, já está assumindo chefias, isso em todos os níveis, delegado, escrivão, perito, já está assumindo chefias ainda em estágio probatório, né? Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre vários assuntos e vai passar por isso. Você, como escreve bastante, né? E eu tenho a honra de ter você como um dos colunistas do Panorama de Polícia do Servidor. Você, recentemente, você fez 3 artigos, né? Que, inclusive, um já está na casa de 4 mil e pouco visualizações, né? E a gente vai chegar aos 5, 6, 10 mil. Vamos torcer para isso. Eu Então, espero. você fala aí sobre a segurança pública e os diversos discursos que a envolvem. Isso foi um artigo. O outro é a politização divina no Brasil, um caminho de insensatez, que tem um Insensatez. pouco de que fala da religiosidade misturado com política, com tudo isso. E o outro, né, o outro é segurança pública, justiça e cidadania. Marco, esses artigos que você escreveu, ele versa sobre o quê? Carlão, Que parece que todos os três há um link, né? Nos três há um link. sim. Então ele versa sobre o quê? Carlão, na verdade, voltando só um pouquinho sobre a dificuldade do curso. Quando eu entrei, eu já era formado em educação física. Então, eu já estava na E Secretaria de você também tem Educação. metodologia do ensino superior, né? Que lhe Exatamente. habilita você a ensinar. Isso, mas eu já ensinava ensinei em municípios fora de Salvador, trabalhei muito tempo na Fundação Bradesco. Então, eu tinha já a formação, e as outras formações, algumas delas, vieram eu dentro da polícia. Eu comecei a estudar, então eu saí do meu foco, saí da minha zona de conforto de educação física para estudar segurança pública. Então, aí a dificuldade existiu e muita, e eu fiz muito sacrifício para chegar, para fazer, para estar fazendo trabalho, para estar apresentando trabalho. Né? Quanto a esses artigos, eles têm o seguinte comum: eu falo sobre segurança pública. Todos eles têm a ver com segurança pública, que vai atingir, que vai versar sobre cidadania e vai ser injustiça. E muita gente Né? confunde segurança pública com polícia, né? Exatamente. Eu não, polícia não. Polícia ele é um item da segurança pública. Um item. Porque a segurança pública ela é abrangente. Inclusive, eu procuro uma definição de autores sobre o que é segurança pública. Nenhum deles Não me existe traz segurança. uma coisa assim concreta, né? Não existe uma definição de segurança pública, porque todos falam segurança pública. Fala de polícia, mas fala também de saúde, de educação, como forma de se promover a segurança pública. Habitação, né? Então você vai falar de pavimentação, iluminação. Como não? Eu já, várias delegacias que trabalhei,
Eu falava, eu acho que a gente tem que falar, porque acontece um crime toda vez ali, em certo lugar. Quando você vai à noite, você vai ver que aquele lugar, a iluminação é péssima. Tem um muro, ou não tem um muro, tem um terreno baldio cheio de mato, que proporciona a qualquer indivíduo entrar, se esconder e cometer um delito. Então, não há essa preocupação O na termo segurança segurança pública. abrange, né, Exato. um leque de coisas, né? Segurança pública é um sinônimo de cidadania. Ou seja, o Estado tem que prover Políticas, né? serviços, né, e políticas, Políticas públicas, né? isso, que vão desaguar na segurança cidadão. Não é com polícia. Porque, na verdade, hoje, qualquer governador medíocre governa seu Estado. Por quê? À medida que as coisas vão acontecendo, ele bota a polícia para ir lá. Nós vimos agora em São Paulo. Quer dizer, a polícia invadiu um colégio, uma escola, uma faculdade, se postar diante de uma faculdade. Uma faculdade é um lugar de conhecimento, produção de conhecimento. Aqui, Lá, aqui na Bahia, há alguns anos, acho que tem mais de 20 anos, né? Foi famoso isso no Brasil todo e foi pioneiro, que foi invadido acho que foi a UFBA, que tem até uma placa de repúdio à secretária de segurança na época, né? Que teria autorizado a invasão da UFBA, que é um espaço sagrado de educação, né? é como eu lhe disse, eu não vou discutir aqui métodos ou quem fez ou deixou de fazer, que não me interessa é a visão histórica do fato, isso sim, é acadêmico. Porque ali é um templo, aquilo ali é um templo, não é lugar de polícia, aquilo está se reivindicando coisas que é para o benefício do próprio aluno Formação, e né? do próprio país. Então a gente mata aquilo ali, bota para fora e se bota em redes sociais como se aquilo fosse uma maravilha. Tá aí o negócio de baderna. Não existe baderna. Não existe baderna. Baderna pode existir na casa de cada um, se ele deixar. Então, se for assim, ele só sabe contornar os seus problemas dando porrada no filho. Então, aquilo ali é um templo. Quem tem que estar ali são pessoas ligadas àquele setor e que podem escutar, entender e tentar resolver o problema. Então a gente tem que acabar. Se tem uma rua lá, tem uma comunidade com não sei quanto tempo pedindo para que se o esgoto seja refeito, que uma passarela seja feita, aí até o dia que ela não consegue mais, não tem mais para onde apelar, ela fecha a rua, ela bota fogo. Aí o que é que ocorre? Manda a polícia. É a solução, né? Cadê A a polícia prefeitura? fazer a A repressão, né? prefeitura constrói passarela, a prefeitura limpa esgoto, a prefeitura resgata o que está se reivindicando ali, ela vai botar aquela reivindicação dos alunos. Nós temos que começar a perceber o que é Estado, o que é governar, o que é sagrado, o que é, a cidadania. Isso é a minha visão. Então, se você tem uma rua calçada, se você tem uma boa iluminação, se você tem. São diversos fatores. Por isso que na Constituição diz segurança pública, dever do Estado. Então, não é dos estados, não, é do Estado. Então, dever do Estado são todos os deveres, né, socialmente possíveis através de políticas públicas que vai fazer com que aquele cidadão exerça a cidadania dele. Isso aí que a prefeitura, você falou, a prefeitura fazendo, ela está promovendo segurança. Porque, mas é isso, é a parte dela. dela. É a parte. Só que agora mesmo, o prefeito recém-eleito, reeleito, Bruno, ele deu uma entrevista, né? Muitas pessoas comentaram que ele deixou claro que não é atribuição dele segurança, mas que mesmo assim ele está fazendo, está investindo, que colocou não sei quantas câmeras, né? E também que vai tem um projeto gigante que ele vai implementar no governo dele. Ele não disse que projeto é, né? Só falou que vai implementar esse projeto, que vai fazer a parte dele, mesmo não sendo. Ele sempre frisava isso, que não era obrigação do município, da prefeitura, fazer essa parte que ele estava fazendo, né?
Então, surgiu muita discussão que é obrigação, outros que não. Como é que você vê isso? Carlão, Praticamente você já respondeu, né? você está você fez uma citação sobre prefeito. Eu não tenho Não, sigla. mas assim, Não, eu um não estou falando aqui de minutinho, político, falando assim, do ato, né, que ele falou. um minutinho. Aí é o seguinte, eu não falo sobre siglas, nem sobre pessoas. Elas falam, se é aberto, se está ali, ele é pessoa pública. Na verdade, eu vou falar sobre prefeitura, sua ação. A prefeitura, se ela cuida da iluminação, é segurança pública. Se ela cuida do pavimentação, é segurança pública. Se ela cuida da escola municipal, ela está promovendo segurança pública. Se ela resolve abrir um, 2 turnos na escola, ela está promovendo segurança pública. Por quê? Ela está tirando o menino de ficar ocioso, sendo cooptado. Isso é segurança pública. Só que ela tem que dar um trabalho, ela tem que fazer um trabalho de conscientização, um trabalho que aquilo surta efeito no futuro. Se a prefeitura fiscaliza terrenos baldios, porque eles não sabem onde acontece o fato. Na verdade, hoje, só uma instituição sabe o que é criminalidade. Na verdade, os outros todos ponga. Né? Porque quando o fato ocorre, o primeiro lugar que chega é a instituição, é na delegacia. É onde desaba Então, tudo, né? e você é aonde está anotado tudo. Então, a Polícia Civil ela é dotada de grande conhecimento, mas não sabe usar. Isso aí é acadêmico, não sabe Uma, usar. é, dando sequência a esse tema, que é muito abrangente e tem várias vertentes, como é que você avalia hoje a segurança pública, no geral, no Brasil, especialmente na Bahia, as políticas de segurança pública? Olha, na verdade, como eu lhe disse, não existe um conceito de segurança pública. Por não haver um conceito de segurança pública, se pegou o artigo 144, com esse artigo 21, 22, 23 e 24, que está sendo modificado, que está uma proposta de Então modificação. vamos falar sobre isso aí, Então, né? o que é que ocorre? E se fragmentou, e aí os governadores, por causa de um artigo que tem lá que diz que o governador é responsável pelas polícias. Ele é um gerente. Ele é um gerente, porque ele não legisla sobre polícia. Ele não legisla sobre pena. Ele não legisla sobre nada. Então, a segurança pública que ele promove é essa que está aí. Então, todos os governos estaduais usam da mesma forma. Ele pega a polícia, que é um capital. A polícia é um grande capital financeiro e político, que é onde ele manipula ali para deter e, vamos dizer assim, vou dizer manipular, mas ele tem como Gerenciar, repressão, vamos dizer assim, né? gerenciar, né? Então, o que é que acontece? Então, todos pegaram isso aí e o governo federal ficou fora disso. Só Apenas mandando verba, né? verba. E não Só tem mandando verba. resultado. Que isso está sendo regulamentado, é uma proposta de regulamentação agora, que é aquilo que A também gente está vai no falar artigo um pouquinho 144, sobre isso aqui. né, da regulamentação. É, Então, a segurança pública ela não tem uma política de segurança pública, ela tem uma política de usar a polícia para reprimir. primeiro, aí o governante acha que fazer segurança pública, ele comprar viatura, fazer quartel, delegacias, e não é nada E o disso. dinheiro não é E, dele. e O o dinheiro governo é federal federal. só mandando O dinheiro é verba do federal. federal. As viaturas são Eu me mandadas lembro que federal. antigamente as viaturas tinham até um escrito na porta, né? É, Mas tiraram isso, hoje não isso. existe mais Mas isso. tem um governo federal lá de vez em quando pintado. Marco, é o seguinte, ó, recentemente o presidente Lula apresentou uma proposta de PEC, né, a alguns governadores, né, que suscitou as mais diversas falas, né, a favor e contra. Que eu vejo assim, na verdade, não está se discutindo a questão da segurança, ali é mais questão política, porque é um partido que está apresentando, é outro, aí tem essas nuances todas. Inclusive, nós vamos passar aí um trechozinho dos pontos principais dessa,
dessa PEC, né? Dessa PEC da segurança pública. Olha, o governo divulgou hoje o texto da PEC da segurança pública. Vamos ver os destaques. A proposta prevê padronizar informações, protocolos e dados sobre a segurança pública no país. A ideia é também estabelecer novas diretrizes para a segurança pública junto aos estados, como disse a nossa repórter Gabriela Prado. E o principal ponto, atualizar as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o texto, as polícias civil e militar seguem atuando nos estados. A Polícia Federal continua a serviço da União, mas o projeto transforma a Polícia Rodoviária Federal em Polícia Ostensiva Federal. O projeto também amplia as atribuições dos agentes federais. As polícias civil e federal vão atuar em ações de crimes ambientais e contra organizações criminosas. Já as polícias militar e ostensiva terão o dever de fazer o policiamento em rodovias, ferrovias e hidrovias federais. Os agentes ainda deverão auxiliar as forças de segurança dos estados quando requisitados. O texto ainda estabelece a criação de um novo Fundo Nacional de Segurança que não sofreria contingenciamentos. A PEC não cria novos cargos públicos. Está previsto, né, nessa mudança, se não me engano, 5 artigos da Constituição Federal que essa PEC propõe modificar na Constituição Federal. Você poderia comentar esse assunto dessa PEC? Realmente, isso é o que está faltando? Carlão, eu fico feliz e eu fico assim, triste ao mesmo tempo, porque meus colegas não entendem o que está acontecendo, eles não buscam entender. A sociedade ouve ali e aqui. Nós temos colegas que nem leram, mas já está dizendo que é isso. Eu ando em Brasília desde 88, como eu disse, né? Desde 1988, na construção da Constituição. Então, as pessoas que não me conhecem, porque eu não sou de contar bravata, né? Mas eu estou desde 88. Eu participei em 88 em Brasília ativamente de comissão de assunto que iria entrar, que iria ser objeto da Constituição. Então, eu fui para Brasília em 88, eu estava lá, eu participei, né? E diversas vezes, você sabe, de encontros nacionais de polícia, sul-americanos, eu estava lá. Então, eu tenho uma visão, e eu tenho um cabedal, assim, eu falo com muita propriedade. Nós tivemos o primeiro conselho, né? O primeiro encontro nacional de segurança pública, ao nível que tem a saúde, tá? Eu estava lá como delegado. Consegue, né? Conselho de Consegue, isso. Eu estava lá como delegado estadual. Eu estava lá como delegado estadual. E essas coisas eu não conquistei com sigla de partido nenhum. Eu vou para defender o que eu acredito como sociedade e como pessoa que tem a contribuir. As pessoas não sabem que não existe nenhum projeto de Lula. A PEC não é um projeto de Lula. Lula é um carteiro. Por quê? Isso desde 2005 que vem se construindo isso, se tentando modificar para que a União e para que todos percebam que a União tem responsabilidade sobre a segurança pública, porque quem banca, quem financia é ela, quem legisla é ela, né? São competências exclusivas legislar sobre leis, sobre o Ministério Público e sobre a polícia. Inclusive, tem um artigo que não é só aqui, os artigos que estão na Constituição que as pessoas não leem. As pessoas não leem. Por exemplo, agora as pessoas vão ler artigo 21, 22, 23 e 24. Ela não lê o resto da competência. E aí, Marco, aí vem assim, tem pessoas aqui hoje, está em moda, tudo que alguém fala, você fala, outro alguém se sente no direito de comentar, mesmo sem conhecer. E aí já sai contra você, é a chamada lacração, né, que está muito em moda. Então tem gente aí que está dizendo que é intervenção federal, que é não sei o quê, sem ler, sem ter um aprofundamento na situação. Não sabe, né? o que está falando. É difícil. Na verdade, hoje, não sabe o que está falando, porque você tem que ler, interpretar. É o que eu estou lhe dizendo.
a União era muito solta nessa relação, porque com aquele Estado que tem ali no artigo 144, e lá embaixo, que os governadores, aí eles pegam a Constituição, quando ela atribui alguma coisa para os estados, ela é bem clara. Estados, Distrito Federal e municípios. E, na época, os territórios que ainda existiam. Né? Então, aquilo ali é uma forma de se dizer assim, ó, o Estado aqui é a federação. Então, ele mudou. Só isso. E, como eu estava dizendo, Lula não mandou. Isso é uma construção da época, que vem desde a época do Encontro Nacional, né, sobre Segurança Pública. Né? Então, veio essa construção, que a Constituição vem, os consegue, e vem essa construção. E já sai de lá, 2005, parece, 2004, 2005, já sai de lá, já essas propostas, né, de como vai mandar. E aí vem, só que não se anda no Congresso. O Congresso é o nosso maior calo, É o entrave. é o calcanhar de Aquiles. Como o governador, seja o governador, o presidente, seja quem for, ele está preso às assembleias legislativas, o prefeito, as câmaras. Então, né? o projeto já está lá há muito tempo. Eu trabalhei em um projeto que viajei a nível maioria do Brasil, para conhecer todas as polícias, para fazer o projeto da Lei Orgânica Nacional. E nós viajamos. E era um grupo, né? E era um grupo fechado. Então, como eu lhe disse, o projeto, para ele ir para a Assembleia, ele é de competência do Executivo. Então, não interessa quem está lá, seja José, João, Joaquim. Agora, né, vai depender da boa vontade dele, do entendimento do que ele quer para a sociedade e para o Brasil. Então, aquilo ali, ele tem que encaminhar como uma coisa necessária e não como projeto de partido, de pessoal, porque nada é pessoal. As pessoas têm o hábito de estar... alguns até me chamam, dizem que eu defendo. Não defendo, eu não tenho nenhuma carta de autorização para falar sobre, seja PT, seja qualquer sigla. Já advogado defende. Assim, não tenho a procuração. Então, o grande lance é o que é que a gente está vendo, o que é que isso traz para a sociedade, o que é que isso traz para a governabilidade. Então, ele é que tem que encaminhar, porque só pode entrar. Não é matéria do Congresso Nacional. Tem que começar. Tem que ser do Executivo. Então, as pessoas têm que chegar na Constituição e ver, isso aqui é competência do Executivo. Ele tem que mandar. Mas quem construiu não foi ele não sentou para construir nada. Aquilo já veio, é popular, e aquilo passou pelo ministro. Tem um ministro de Segurança Nacional do Ministério da Justiça, né? Que ele foi ver como jurista e como um homem que veio do judiciário, né? Ele sabe o que está se propondo ali. Não tem nenhuma intervenção, até porque o que está sendo modificado não atinge nada o Estado, muito pelo contrário. Vai se dar... Isso continua com sua competência. Né? Vai se dar um reforço, porque o Estado hoje é inoperante em crimes federais. E a Polícia Federal não suporta, não tem mais como suportar. Por exemplo, os crimes ambientais, os estados estão aí, e a gente sabe os conchavos que é nesses crimes ambientais, na extração de ouro, na queima madeira, extração de madeira, e o Estado não cumpre. Mineral. Aí um colega, mas tem tal polícia ambiental. Eu disse, não é, porque não é legislatura. Ela vai pegar ali, vai fazer, vai acontecer, e aquilo vai desviar. Nós estamos vendo o Pará, nós estamos vendo o Amazonas, nós estamos vendo outros, nós estamos vendo o ouro sendo tirado. Aí as pessoas acham... As reservas minerais. E outra coisa, aquilo ali não está entrando para o Brasil. Aquilo ali são ladrões. E eu não entendo como é que eu chamo esse grupo de ladrão, e eu estou defendendo esse grupo, que é mais ladrão ainda. Porque aquele dinheiro ali está saindo, não entra nada para o país, é contrabando, que é um crime federal, e tem que ter. O que é que ele fez? O que é que essa
PEC traz de novidade? Ela traz o seguinte: modifica a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Né? É puramente dá mais federal. atribuições a ela, né? Ela tem mais atribuições, né? Ele modifica, Competência, né? ele modifica a nomenclatura e aumenta a competência. Ou seja, a Polícia Rodoviária está sendo a proposta. Ela está sendo transformada em Polícia Ostensiva Federal. Uma espécie de polícia militar. É uma espécie, assim, isso. Mais ou menos. E a Polícia Federal fica como se fosse a Polícia Civil, ou seja, a Polícia Investigativa, a Polícia Judiciária. Né? Então, uma investiga e a outra dá o apoio. Por quê? A Polícia Federal fica na dependência do apoio das polícias estaduais, em algumas situações do Estado. Se ele já tem... Como uma vez eu vi uma pessoa dizendo, escrevi até um livro sobre o complexo de Zorro, dessa disputa de polícia aqui quer ser mais eficiente, né? Aí fica a Polícia Federal, Polícia Civil Estadual nessa briga. E aí, com isso, diminui essa... Mais uma vez, cara, briga, vou lhe né? dizer, as pessoas não leem o que está na Constituição. Não tem guerra. Crime federal, Polícia Federal. Crimes estaduais, polícias estaduais. Mas recentemente o Estado criou uma força em que culminou até com a morte de um policial federal, né? A Polícia Federal ela ainda não tem o know-how desse enfrentamento em urbano, né? Assim, de forma... Ele pode ter até muito treinamento, mas o trabalho dele é mais refinado. Né? A formação dele. É muito mais crimes profunda. Políticos, né? É mais profunda. Mas eles não têm aquele... E não é também papel da Polícia Civil. Hoje os papéis estão invertidos, né? A PM investiga, a Polícia Civil faz polícia ostensiva. Por isso que tem muita gente esperneando. Eu tenho aqui um grupo, não sei se é da Polícia da PM, que está tirando, que está invadindo. Não está invadindo nada, irmão. A sua competência, você só tem competência, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, até a fronteira de Sergipe, até a fronteira de Minas, até a fronteira do Espírito Santo, e aí vai sucessivamente, até de Goiás, a fronteira de Goiás. Ali acabou. Se você passar uma linha e fizer você cometer um crime, e você vai ser tratado como qualquer criminoso. Você cumprindo o seu trabalho, que ele acha que está cumprindo, você não está cumprindo nada, você cumpre aquilo que está na lei. Polícia faz o que está na lei. Polícia não é justiceiro, não é vingador, ele pode até sentir, mas no trabalho ele tem que ser a lei. Ele é o Estado e o Estado age na lei. O que é que ocorre? Hoje, eu fico à vontade, até não tenho medo de colegas ficarem... Hoje, nós temos medo da polícia e do bandido, porque nós estamos vendo agora mesmo, nós vimos de lá para cá, esses tiroteios. Eu não vejo que está combatendo a criminalidade. Quantos criminosos morrem? Correu, se mandou, aí encontrou um corpo caído. De quem é? Aí dá um jeito e ali e faz-se um criminoso. Ele trocou o tiro. Faz-se um criminoso. Então, eu, como um agente do Estado, eu não estou para criar criminoso, eu não estou para fazer ladrão, eu não estou... Ele errou, ele vai ter que pagar. Agora, as outras pessoas têm que ter, né? Elas têm que ser protegidas. Então, essa coisa de que está extrapolando, não. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal vai ser transformada em ostensiva e vai ter jurisdição, ela vai ter como atribuição a rodovia, a aerovia, a ferrovia, né? A ferrovia que está fluvial, né? Em fluvial e que está em vacância, a ferroviária. Então não houve mais. Então vai morrendo, acabou.
Então, não Aposentando também. não está mais Não, aposentado. porque Já assim, não. aí Então, é chacina, pô. existe ainda um processo que vem alongando-se há muitos anos, né, em relação a isso, que os rodoviários foram abandonados, foram esquecidos. Né? Então, eu estou lhe dizendo, está morrendo porque o Estado está matando. Né? Tem pessoas aí com eles e não trabalham, não tem nenhuma mais função. Atribuição, função e Como o Estado não pode, demitir essas pessoas. ela né? não pode acabar aquela instituição que está lá constitucionalmente Criada. criada. Né? Então ele não acaba, não, a partir de hoje não tem polícia ferroviária, ele não pode. Tem que todo mundo ir, ó, sumindo, e aí daqui a uns dias ele é um dos Zerou, astecas. né? Zerou. Ele é um dos astecas. Existe na história, mas acabou, não tem mais. Então, é essa coisa. Então, a polícia rodoviária está transformando em ostensiva para auxiliar a Polícia Federal, que só vão ter atuação nos crimes federais, que a Polícia do Estado não tem competência, tanto que a Constituição diz. A polícia, como você que sabe muito bem esse negócio de atuação, vou botar porque eu esqueci agora a palavra e para não... Ou seja, vai ser cada um do seu quadrado. Não, Cada ele na tem sua competência, atuação jurisdicional, né? Que ele é polícia judiciária, quando o crime é estadual. O crime federal ele não pode, ele não tem competência. Aí vai ser invasão de competência. Não, né? a Constituição diz, nos crimes federais. E agora, essa mudança diz, nos crimes federais, podendo fazer o que eles estão fazendo, utilizando a polícia rodoviária, você vê no Rio e outros estados, a polícia rodoviária ela atuando, agora, mas fora da agora conversa, agora ela vira realmente. Agora, ela só atua se o governador pedir. O governador tem que pedir o auxílio. Ela não entra porque ela acha que tem que entrar, a não ser que o crime seja federal. Então, o que hoje a Polícia Federal está fazendo, ela está fazendo de forma ilegal. Eu não vi falar aí nisso aí, foi a Guarda Nacional. Como é que ela vai ficar? Se ela vai ser extinta? Porque a Guarda Nacional ela pega policiais de vários estados. Né? A Guarda Nacional porque é o seguinte, a gente tem a mania de copiar e copiar. Né? É os moldes da... Porque ela não tem contingente, ela não tem efetivo. Isso não impede nada, porque são as polícias estaduais que vão fazer o serviço. Se as polícias estaduais vão fazer o serviço, ele é feito através de convênio. Né? É de convênio dos estados. Então, se algo está acontecendo na Bahia e ela tem necessidade de aumentar o efetivo, ela pode usar a Guarda Nacional, porque está dentro de jurisdição estadual. Uma outra coisa, a PEC ela também regulamenta a questão penitenciária, né? Que ela custa a Polícia Penal Federal, que hoje nós temos a Polícia Penal Estadual. Né? Só que tudo isso é uma forma de direcionar o dinheiro da segurança pública, de coordenar. Porque hoje o dinheiro vem para o Estado, ele some, né? Ele some e você não vê resultado. Marco, é o seguinte, ó, nós temos assuntos aqui para N programas. Então vamos aqui passar agora um vídeo de uma amiga nossa, né, uma parceira nossa de Aracaju, que é a Aline da Assertiva. Será que você tem uma comunicação assertiva? Olha, considerada uma das principais competências de um profissional de sucesso, a comunicação assertiva é aquela que consegue passar a informação com clareza, com dinâmica e respeito, e obtém aquele retorno esperado. Essa capacidade, ela demonstra a inteligência social daquele que se comunica. Em outros termos, ela evidencia sua habilidade de se relacionar e a de conquistar a colaboração das pessoas. Além disso, ser assertivo faz com que você se sinta melhor e reduza a ansiedade e o estresse. Afinal, você consegue lidar melhor com a sua comunicação de forma mais prática e leve.
vocês acabaram de ver, né, e ouvir o vídeo de Aline, da Comunicação Assertiva, né, uma empresa de comunicação e mídia de Aracaju, e que é nossa parceira também. Dando continuidade aqui, Marcos, recentemente, né, não tão recentemente, né, foi aprovada a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, em que dá um norte, um esqueleto. Cada estado tem umas variações, que hoje cada estado tem um nome, é um investigador aqui, detetive ali, cada lugar tem um nome. E essa lei orgânica na Bahia ainda não foi adequada, né? Fala-se que está se fazendo estudo, mas não se sabe. A minha pergunta é a seguinte: essa lei orgânica nacional, você, claro que você já se debruçou sobre ela, inclusive está me devendo um comentário assim bem profundo num artigo sobre isso. O que é que muda para as polícias civis? Eu vou fazer várias perguntas em uma só. O que é essa lei orgânica nacional? O que é que ela muda para as polícias estaduais, né, civis? O que é que melhora, se é que melhora a questão dos policiais? A sociedade tem o que a ganhar com isso? Se ela vai ter algum benefício? E também cria-se o cargo de chamado oficial investigador de polícia, né, apelidado de OIP. Eu acho que o Espírito Santo já criou oficialmente, acho que Sergipe criou, tá se discutindo isso, tem mais um ou dois estados que está se discutindo. E eu vejo também nessa situação muita discussão nos grupos de WhatsApp aqui, alguém falando os mais diversos comentários, que prós e contra, como é que se vai juntar cargo e o dinheiro, como é que fica, se vai se ganhar o equivalente ao salário do investigador e do escrivão. Queria que você fizesse um apanhado disso tudo que eu falei e você fizesse um comentário. Carlão, como eu disse antes, a gente está nessa batalha, eu participo dessas discussões a nível nacional. Não, um parentezinho. Eu me lembro, Marco, que isso, tido como novo, eu sou péssimo em data, nós ficamos praticamente internados, uma semana num sítio lá em Brasília, se discutindo lei orgânica nacional. Faz projeto, anteprojeto, sai, entra, aí vem um, não concorda e tal. E, finalmente, nesse governo, né, assim, como você falou, não é nada desse governo, é que ele está no momento, então ele tem que encaminhar, e encaminhou esse projeto, tanto da Polícia Civil como das polícias militares. Carlão, eu vou lhe refrescar aqui a memória. Você lembra de um encontro no Espírito Santo, que eu fui, inclusive, não pelos restantes policiais, policial da Bahia, que me taxou de forma que quando eu cheguei lá, eu era de dentro da Senasp, que eu estava conspirando, porque as pessoas não param. Se não fui eu que fiz, não presta. Se não fui eu que fiz, não presta. As pessoas nem olham o que é que está acontecendo. O conteúdo, né? Essa mudança de nomenclatura, assim como a proposta dessa PEC, ela vem também do encontro nacional que houve sobre segurança pública. É porque o policial ele não lê aquilo que está discutindo a vida dele. Mas ele quer falar da vida dele, porque alguém falou alguma coisa, ele fala mal, ele não procura, ele não busca. Nós temos na Senasp nós temos na Senasp que foi criado, né, a partir dessa época, que vai vir em mudança, que eu vejo hoje elas virem sendo implantadas. Então, são quantos anos de 2005 para cá? 19 anos. A Renaesp, nós temos 2005. Nós temos, depois de 35, por não haver essa visão do que é segurança pública e de que é polícia, e de onde a polícia está presa, né, a quem ela está presa, ela deve satisfação à sociedade. Então você vê muitos policiais, não, porque eu mato e morro pela sociedade, porque a sociedade não reconhece, porque ele não está fazendo uma boa ligação. Então o que é que acontece? Isso vem desde aquela época. Tanta mudança de nomenclatura, porque se os policiais
tomarem conhecimento. E isso sempre eu falo quando eu posso, mas as pessoas não atinam porque elas entram em outra linha de discussão, Tem muita porque vibe, nós né? saímos, nós estamos discutindo aqui, ele sai por mais fulano, mais não sei quem, mais governador, mais partido, mais não sei quem. Então ele não percebe. Existe na Senasp um documento chamado Modernização das Polícias Civis do Brasil. Ou Modernização das Polícias Civis Brasileiras. Eu Eu me lhe lembro. dei Olha, eu lhe dei um é, exemplar. toda hora você está me relevando. Eu me lembro, aqui na Fundação Luiz Eduardo, se lembra que teve um encontro nacional, acho que foi um encontro, sei lá, que modernização Das polícias padronização civis. Não era padronização, era modernização. modernização, Foi um mas documento, dentro foi dessa um livro modernização vinha uma modernização de procedimentos, ou feito. seja, Isso. o procedimento que é feito em São Paulo, assim, É a padronização aqui que é está sendo padronização. proposta pela PEC. Aí cada um dizia uma coisa, aí vem os contras, né? É. Que é a chamada, tudo isso quando tenta se fazer, é intervenção, é intervenção. Isso. Porque o grande lance é o seguinte: cada estado tem uma forma de fazer polícia, principalmente judiciária. Tem documentos diferentes, tem procedimento diferente. O que está se tentando fazer é dar uma padronização, porque isso gera, vamos dizer assim, Diminui o custo. organiza, Isso, né? e se tem, e você sai daqui para lá, tudo está ali. São procedimentos. Isso não tem como você não fazer uma. Então, você fazer a mesma coisa. Aí você vai para lá, é um formulário. Ah, não, o formulário não é esse, não, é outro. Pô, vem para cá, é outro. Então, Aqui a gente vive isso, Marco. eu sei. Numa delegacia, o cara vai fazer ofício pedindo um pneu, aí ele escreve 3, 4 folhas para no final pedir um pneu. Quando eu podia ter um formulário padrão para tudo isso, né? Hoje eu Assim, acho que já está se implantando isso. aos poucos. Porque estão se aproveitando. Então, o que é que acontece? Isso já está lá antigo. Então, tem isso aí. Vem a matriz curricular para as academias. Está lá. Todas as academias têm que praticar aquilo ali. Existe a padronização para as academias, né, de polícia. Matriz curricular. Matriz curricular. Mas tem na prática não mudança. funciona, né? Espera aí que eu vou lhe dizer por quê. Então, tem um outro. A matriz curricular, tem a mudança, tem uma lei orgânica que foi trabalhada e foi mandada e ninguém leu e se engavetou. E, inclusive, no governo Lula, na época, se engavetou. Que quem engaveta é quem? Ministro da Casa Civil. Seja lá quem esteja lá. Agora nós temos um conhecido que não conhece ninguém. Está lá. Que ele é conhecido nosso, nós podemos dizer. Nós e muito conhecido. Bem antes, né? Muito conhecido. Do sucesso. Isso. Então, o grande problema é esse. Nós visitamos, na época, gabinete por gabinete de deputados de todo o país. Né? Conversamos com eles. Né? E, no entanto, então ele não lê que tudo isso já está previsto desde 2005. Com as mudanças na formação, com as mudanças na nomenclatura, isso aí está tudo previsto. Então, agora, o que está se fazendo é implantando, porque se viu, porque a Constituição precisava de regulamentação. Tem algumas coisas que precisam ser... Ela precisava. Ela precisava de regulamentação, que é o que está se fazendo agora. Queira ou não, está se regulamentando. A União vai ter essa função, vai ter esse aparato para fazer cumprir. O Estado está aqui, cuide de sua parte, o município está aqui, que não é nada diferente, porque o município não conversa com o Estado. Eu vou dizer aqui uma coisa, é previsto que o município deve estar onde precisa, onde ele está observando que precisa de policiamento, não para reprimir, mas de policiamento. E o Estado por si só, através das suas unidades de bairro,
ela pode dizer, olha, nós estamos tendo um índice muito alto aqui, Fazer um levantamento, e isso tal. aí um relatório e mostrar. Né, chegar na televisão, não, mas está tendo muita criminalidade. Nós fizemos 200 apreensões. Você não vê o cara dizer, não, nós vamos ver, vamos fazer um estudo, vamos ver o que é que está acontecendo, vamos rever o nosso planejamento, porque o planejamento se modifica. Vamos rever nosso planejamento, vamos rever por que está acontecendo aquilo, por que mudou, porque o bandido não fica no lugar, ele fica enquanto está dando. Na hora que se vai para aquele local, ele passa para outro. E você vai acompanhando. E a Polícia Civil, ela tem condições de acompanhar tudo isso. Ela não tem vontade política de estar estudando isso, porque ela acha que ela tem que prender, tem que manter. E não. Você porque prevenção pode... Ela dá não ibope, sabe. não sai. Exato. E Mas sai. Sai vai dizer porque assim, nós olha, estamos hoje. quantos prenderam e tal? Você sabe quantos navios estão chegando? É época do cruzeiro. Eu vou dizer aqui um exemplo bem prático. O elevador Lacerda não está funcionando. O elevador Lacerda, ninguém diz quando vai voltar, mas ele só vai voltar em fevereiro. Aí depois aqui no podcast vai aparecer alguém na televisão. Não, ali é de dezembro, final de fevereiro. Atualmente, a previsão. Aí o que é que se fez? Você tem que subir, é um lugar de turista. Você que é baiano, você quer descer do centro histórico ali, do Pelourinho, para o Mercado Modelo, você vai ter, aí todo mundo vai dizer que tem o plano inclinado Gonçalves. O plano inclinado Gonçalves, ele não suporta essa demanda. demanda. E outra coisa, é um lugar que você está passeando. Por onde você vai descer? Você baiano. Você tem ideia? Pois é. Sobrou para você a ladeira da montanha ou o Tabuão. Fato. São áreas fantásticas, são áreas transitáveis, são porque ela não está quebrada, ela está lá inteirinha, bonitinha. Isso. Pode ser. Então, o que acontece? Não se faz um contingenciamento de como trabalhar ali. Se rouba ali toda hora. Esses dias, estava passando na televisão, o cara trabalhando lá, pintando o elevador e filmando o cara correndo lá, o ladrão, pega aí. Porque você passa lá, você não tem... mas nós passamos lá de viatura, não tem policiamento. Não tem guarda municipal, não tem... Então, você tem sobreposição de tarefas, de atuações, mas está todo mundo atuando no mesmo lugar para todo mundo ser visto junto. E onde precisa? Então, você tem que ter um policiamento da parte de baixo e da parte de cima. Isso constante e direto, diário. Se você tem guarda municipal, polícia militar, você vai fazer o quê? Guarda municipal, já que todo mundo quer achar que é ótimo. Um aqui, outro cá. Não tem o que tem. Tem porque ela está em locais que... Então, ali está se roubando ali. Mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. O número de roubos que se tem hoje na ladeira da montanha. E são os mesmos padrões. Se você pegar esse filmagem, você vai ver o mesmo. Então, você tem que ter ali uma segurança. Olha o que eu estou falando de segurança. Para aquelas pessoas que vão transitar ali. E você dá uma possibilidade de acesso para ela, da cidade alta para a cidade baixa, e a Conceição, que não vai aumentar em nada, pelo menos em cima, uma guarnição ali da mais embaixo. Eu me lembro uma época, sempre parece que saudosismo, quando acontecia do elevador tá quebrado, eles botavam uma linha de ônibus exclusiva só para levar as pessoas, né? Então, são situações grátis, são situações que subir para descer, né? exatamente. Enquanto se conserta. Então, está tudo bonito, o elevador está ficando bonito, quando ficar bonito vai se inaugurar, vai se fazer festa. E o que aconteceu? Você tem, até chegar você tem dois grandes hotéis na Praça Castro Alves. Você tem que ver o número de atividade criminosa que tem ali. Por quê? Mas eu faço sim. Você olhou que horas é que acontece?
É mapeamento, fazer o mapeamento. É estudo. E tal. O trabalho de polícia ele não é estanque. O trabalho de segurança pública ele não é estanque. Veja só, falta um poste quebrar. Mas foi os sacizeiros, foi os traficantes que quebrou a lâmpada do poste. Dane-se. Vamos trocar e a partir de agora vamos ver como é que a gente vai inibir isso aí. Então se junta todo mundo para se ter um contingente. Olha só, a minha ideia é tão louca que tem hora que eu digo assim, você vê viaturas paradas em certo lugar. Aí eu pergunto, não, tá tudo certo. Companheiro, não tá, porque nesse meio aqui o cara tá roubando. O que você faz? Não tem um contingente? Tem. Você está com a viatura, né? Aqui. Isso é um exercício. De como você enxerga. Você tem uma viatura parada aqui, uma viatura parada aqui. O que é que você faz? E você tem umas motos. Você vai parecer que tem 400 mil policiais se você fizer o seguinte. Sabe aquela brincadeira do banquinho que você fica rodando para quem sentar primeiro? Você faz isso, faz rodízio. Essa viatura daqui a pouco sai daqui, vem para ali, essa vem para cá. Ou seja, você está rodando na área, ditando tanto tempo, e fora as motos, que no intervalo menor passa por ali. Dá ideia de efetivo maior, mas dá ideia. E você só tem as companhias. Então, ao invés de você andar 50 viaturas uma atrás da outra, você tem aqui, em situações de distância, que elas estão se vendo. Né? Elas estão se vendo. E elas vão se movimentar na área dela. Parou. Parou. Então, esse assunto é muito interessante, mas você tem coisas aqui, tem um assunto aqui que você gosta muito, a gente sempre, informalmente, a gente conversa, né? A questão aqui é o seguinte, você vê que se fala muito que a Polícia Civil paga salários assim, absurdamente péssimos, né? E que a exigência para ingressar na Polícia Civil é o nível superior. Em contrapartida, isso já é da chavão, né? Em contrapartida, o salário que oferece é salário de nível médio, né? Inclusive, recentemente houve uma nomeação em massa, né? De policiais, e agentes, escrivães, delegados e peritos. E em poucos dias de nomeado, assim, 3 meses, 4 meses, esses policiais ainda no estágio exploratório, muita gente saindo, se era o diário oficial. Alguns saem porque migrou de investigador para perito, de escrivão para perito, mas outros entraram como perito mesmo, já saíram, entraram como delegado, saíram, escrivão, agentes saíram. A justificativa, lógico, é que o salário não era o que eles esperavam, né? Então, como você vê essa questão do salário de nível superior nas polícias e que se fala tanto? Que a gente já conversou, sempre se conversa, né? Mas... Isso é um assunto que eu vou até entrar, que alguém pode não gostar, mas é um assunto seguinte. Eu ouço isso, e já ouvi, só que eu não questiono, que quando eu entrei eu sabia quanto eu ia ganhar. Então, quem entrou sabia quanto eu ia ganhar. Essa é uma questão para o sindicato. Como? O sindicato tem que ter consciência do que é. Na verdade, o Estado ele não dispõe de salário de nível superior e de nível médio. O Estado em si, como conjunto. As secretarias têm a sua política. Por exemplo, se você for ver, tem locais, um professor ganha mais do que um médico, e essas distorções. Ela não tem uma legislação, uma legislação, né? De nível superior, de nível médio, de nível, seja lá do que for. Nós, policiais civis, tivemos mudanças e nós queríamos brigar. Não é porque nós temos nível médio, o salário continuou mesmo. Por quê? Tem que haver um envio para a Assembleia modificando. Nosso salário é o de 79. Ainda está naquela da GAP. Então, ela é cheia de penduricários. Então, para modificar isso, tem que ter um encaminhamento de um projeto de lei para modificar a forma que você ganha. Se você juntar esses penduricários, se você vai
dá um salário. Tem que se ter isso, tem que ter essa lei. Tem que se ter essa lei. Normatizando, né? Isso, a nível superior ganha tal. Normatizando, tal. Agora, o que ocorre na polícia? É uma outra distorção. Nós temos um grupo profissional de policiais. Isso é lei, gente. Não adianta É o ninguém grupo ficar ocupacional de segurança pública, procurando cabelo em ovo, não. O que eu estou falando aqui é lei. Eu falo de lei. Pode me chamar para discutir em qualquer lugar. Na corregedoria, seja lá o que for. O Na primeiro, corregedoria não se discute. não, sim, porque eu já fiz um artigo sobre a corregedoria. Não, você Eu entendeu sei, o que dizer, mas, né? mas Lá se responde, aí ele não vai se ter. discute. Não se responde. Lá se vai fazer. Porque se for fazer a minha, ele vai ter que fazer toda a minha trajetória de 88 e ver que eu estou na luta e que eu não falo mal de instituição. Primeiro que eu não falo mal de minha instituição. Agora, crítica não é falar mal, gente. Nós temos que sair desse jargão. Melhorar, né? A gente tem que sair dessa coisa de crítica, porque criticou. Não, gente, eu estou ajudando. Eu vou criticar meu irmão, mas não vou falar mal de meu irmão. Tá até Então, dando, claro, crítica é uma forma de chamar para a visão. Mas no caso de polícia, quando você diz crítica, os caras já vêm. O sentido todo é mundo, outro. O sentido é outro, então, né? o que acontece? Então, essa questão do salário, do nível superior, nós temos o grupo profissional de segurança ocupacional pública. de segurança pública. Né? Então, eu gosto de você por isso. Você é um sindicalista nato, não sei. Não, já então, é sindicalista. Ocupacional. Um velho sindicalista. Mas é uma enciclopédia. Então, o que é que acontece? O grupo ocupacional, você vai ver quem está dentro desse grupo ocupacional. Está lá. Se você está dentro desse grupo ocupacional e ela tem critérios de salário, e ela está ali dizendo, esse é o grupo ocupacional. Então, o grupo ocupacional de polícia, ele tranquilamente pode ganhar a mesma coisa. Mas não se deu essa mesma, ou seja, você no grupo ocupacional, você tem odonto médico, legista, médico legista, perito criminalista, aí você vem com o perito técnico, que existe. Se o cara trabalha com laudo. Não, e agora eles estão também aqui de chamar de perito papiloscopista, que na verdade é uma variação da função. É porque veio uma nomenclatura da briga de Brasília na época, você lembra disso? Então, os papiloscopistas não queriam ser chamados de perito, porque eles davam laudo. Por exemplo, você sabe que a vida toda, quem fez laudo de veículo eram os peritos técnicos. Os caras tinha sumidade, aí os caras conheciam muito. Né? Tinha uns caras que conheciam muito. Aí depois aí os caras não queriam que assinasse, então ele dava assinatura lá para o perito criminalista, dá a assinatura embaixo. Quando quem fez o trabalho foi ele. Então, é essa coisa. Então, você tem que rever esse grupo profissional aqui. Se é nível superior aqui, e aqui é nível superior, você não pode, isso é constitucional, na mesma função, agora que eu vou esculhambar, na mesma função, exercendo a mesma atividade, receber salário diferente, dentro da sua atividade. Aí alguns chegam, mas o perito criminalístico, ele é polícia científica. Isso dói, gente. Isso é de uma ignorância sem fim. Ele não é um produtor de ciência. Ele utiliza a ciência para produzir resultados necessários. Se for assim, desculpe, mas o técnico que faz o exame de laboratório, para dizer se você tem verminose, para não dizer... é um cientista. É a mesma técnica que ele usa que o cara do laboratório usa. Ele usa o laboratório, ele está ali no processo, ele tem métodos que ele tem que cumprir como técnico. Ou seja, você pode usar técnico científico, mas ele não produz ciência. Ele produz resultados que a ciência deu a ele, métodos que ele tem que seguir para que o que ele produz tenha valor científico. Sim, Marco, é o seguinte,
Deixa eu concluir só. Então, esses salários aqui. Aí você vai dizer, mas o investigador de polícia, sim. O investigador de polícia, ele produz ciência também. Conhecimento científico. Ele é um técnico científico. O laboratório, ele produz ali através dos métodos de não sei quem, tanto que vem embaixo, baseado no... Então, ele está ali. O investigador de polícia, ele produz conhecimento teórico, metodológico, que também utiliza método. Porque ele está produzindo, eu costumo chamar de... ele faz a montagem, a historicidade do crime. E para ele fazer isso, ele tem que fazer de forma metodológica, que é o que vai dar cientificidade, é o trabalho dele. Então, isso aí, se você for para um curso de metodologia, você tem que produzir, aquilo é uma produção científica. Ou seja, uma matéria científica, você vai ter como ser aprovada. É como se você fizesse um TCC, você sabe o que é isso, né? Ele é um TCC. Então, é um produto de conhecimento acadêmico. Então, o que é que acontece, então, para eu dizer que um é simples? Um produz a historicidade do crime, de forma acadêmica, e o outro produz a prova material. O que é que acontece? Isso aqui sustenta isso aqui, e isso fica aqui. A junção dos dois. Então, a polícia judiciária, civil, como civil queiram, num todo, é uma polícia tecnicamente científica. Porque se ela faz um sem o outro, apesar daqui se fazer um lobby, que o valor ele não tem, porque ele não tem a historicidade do crime. Ele não tem. Eu vou dar um local que se esse daqui não trouxer um suposto autor, isso aqui não tem validade, vai ficar lá. Até um dia que alguém, por um acaso, aparecer e for o autor, e aí se descobre com ele. Ela vai dar sustentabilidade a essa ação. Então, isso é científico, é técnico-científico. A ação do criminalístico com o investigador de polícia. O que nós temos que ter é uma cultura de produção científica. Por isso que eu digo, a Polícia Civil ela é a maior, ela é o centro de estudo de criminalidade, de violência, porque ela tem tudo na mão, ela tem um centro de documentação que vai pegar uma pessoa do dia que ela cometeu o crime até o dia que ela foi condenada, lá, ele tem aquilo. Ninguém tem. Agora é saber usar, né? É se debruçar sobre isso para ficar... Eu vejo assim, com todo o respeito que eu tenho, né, os nossos co-irmãs, que tem que chegar a dizer que porque ele não sabe, ele não vai na delegacia. A companhia independente, um ou outro colega, por causa de amizade, que a gente faz os trabalhos assim. Mas ela não vai todo dia saber onde foi que teve mais roubo na minha área, onde é que nós estamos. Não. Ela vai lá, colhe todos as informações, né? E sai, mas o resultado. Aí você vai e o cara dá medo. Você pega os POs, tá todo lá do mesmo jeito. O cara roubando ali, o cara aqui. Sim, Marco. Dentro desse assunto aí que a gente falou sobre salário, como é que você vê essa discussão hoje, essa negociação salarial entre governo e entidades? Você acha que essa situação tem como resolver a médio e longo prazo? Teria que as entidades modificar a estratégia ou não? Como é que você vê essa negociação? Carlão, na verdade, você vai ter que me definir. Eu gosto de definição para poder... O que é médio e longo prazo? O tempo que nós ficamos no sindicato, mas o tempo que a gente saiu, e até hoje a gente vê a mesmice do governo, por parte do governo. Nós ainda tivemos um embate mais forte. Nós fomos para cima. Você acha que patrão
vai lhe ouvir ou vai lhe dar com alisando as costas, Não, você não patrão, vai. em qualquer Patrão é governo, empresa patrão, privada, o patrão é patrão, patrão, trabalhador é trabalhador. trabalhador. Cada um tem que Você saber. vê que as empresas de famílias, aquele que não está no topo está lá É embaixo, é empregado. empregado. Então, o grande lance é o seguinte: hoje, o negociador de 16 anos atrás é o mesmo de hoje. Será que esse cara é ruim? E continua o mesmo. A mesma discussão. E o mesmo banho que ele dava. Eu já tive problema com ele, você sabe. Eu sei, Então, o que é que acontece? Hoje, nós não vemos uma política efetiva. Eu vejo hoje, porque pedimos a deputado tal para intervir. Deputado não vai intervir. E um monte de deputados que nós temos nessa Assembleia, não é bom nem dizer, que não vão intervir Marco, mesmo. eu não falo deputado, assim, eu não gosto de falar assim. Não, é da Assembleia. Da questão de sindicato assim em si. Não tô... Não, mas eu tenho que falar. Chega a hora que a gente tem que. Porque fica parecendo que é outras coisas aí. Eu vi ao longo do tempo aí o sindicato visitando vereadores do interior de não sei de onde, das quantas lá, que esse cara. Não, nós tivemos hoje com o vereador tal, de Cabrobó, das quantas, que vai nos apoiando na discussão da lei orgânica de não sei das quantas lá. Estou no gabinete do chefe político. As coisas todas passam na Assembleia, qualquer coisa de lei passa pela Assembleia. Visitando o líder do governo, não sei o quê, já está dizendo, líder do governo. Então essas coisas todas. Então, eu não sei se é uma metodologia errada, é a seguinte. Eu vi recentemente, o governo apresentou uma proposta, uma contraproposta. Para que se apresente uma contraproposta, tem que ter uma proposta. Ninguém sabe qual foi a proposta que as entidades unidas apresentaram que justificou uma contraproposta do governo agora, umas tabelas, que ninguém vê. A outra coisa, a tabela vem ao final de uma justificativa, ninguém vê essa justificativa. E o governo ofereceu uns valores aí que, de imediato, na saída dessa reunião, se colocaram um vídeo dizendo que não aceitavam. Quer dizer, o normal seria, de imediato mesmo, no dia seguinte, convocar uma assembleia para se discutir os rumos tomar. Já tem isso, já vai fazer daqui a pouco 15 dias. Por último, já prorrogou de novo, agora dia 13 vai ter uma reunião que, assim, olha, o governo vai apresentar uma proposta, vamos suspender a Assembleia. Aí nisso vai passando tempo, já vem eleição municipal, daqui a pouco já entra na eleição de novo de governador, de tudo. É isso, vai empurrando com a barriga. Um engraçado que polícia, que está acostumado a lidar com bandido, de tudo, e vem a pergunta, é proposital? O que é que está vendo? E vai se ganhar 20 e tantos mil reais, vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fico observando isso, rapaz, só que tem horas que a gente não consegue mais ficar calado, né? E tem que falar. E não vejo, eu sinceramente não vejo nada de bom pela frente aí, como se está se pensando, né? Então, como você também gosta de discutir esses assuntos e tudo, que a gente sempre está discutindo em off, né, batendo um papo sobre algumas coisas, você acha que essa forma de negociar vai se levar a algum resultado positivo? Eu vou lhe responder aqui. Uma coisa, também vou lhe falar, sobre a lei orgânica. A lei orgânica não trouxe melhoria nenhuma para o policial. Muito pelo contrário. Uma lei orgânica nacional, eu tenho uma cópia da que nós fizemos. Ela daria um ordenamento e o Estado ia, dentro daquele ordenamento, fazer suas adequações. Então, né? A lei orgânica nacional, tudo bem que ela poderia trazer aí o delegado de polícia, que eu acho correto, é quem vai ser o gestor da polícia, mas o gestor geral. Aí você traz
o chefe do departamento é delegado, o chefe não sei o que lá é delegado, o chefe não sei o que lá é delegado, o SI vai estar subordinado ao delegado, e não sei o que lá. Ele não criou uma lei orgânica da polícia, ele criou uma lei orgânica para o delegado. E para que isso ficasse forte. Então você perde a investigação, você não fala nada sobre a investigação, você não traz parâmetros para a investigação, você não traz parâmetros sociais. O que é que a polícia tem que fazer para a sociedade? O que é que ela tem que apresentar? Quanto à questão salarial, hoje, aqui na discussão, como eu disse antes, não vou falar, como eu não vou falar da administração, não vou falar também da administração do sindicato. Agora, como observador, eu vejo que é um grande engodo. Primeiro, se propôs, antes da eleição, que não sei o que lá, e bababá. Eu disse, não vai sair antes da eleição, que eu já vi esse filme antes. Eu já assisti esse filme. Remake, né? Então, ele vai. Aí veio o que eu disse. Chegou o período que não podia mais fazer nada, porque a eleição, ótimo. Depois da eleição. Nós já estamos há quanto tempo depois da eleição? Aí já vem a próxima. O grande lance é o seguinte: o governo tem uma proposta. Qual é a proposta? Nós temos aí o período da lei de orçamento. Se o governo tem uma proposta, ele mande a proposta dele para a Assembleia. Porque ela tem que entrar E aí vamos brigar para modificar. Aí sim, entre os deputados, vamos ver se eles têm cacife para isso. Não né? tem, porque muita gente deve. E muita gente tem cochavo. Então, o grande lance... Que o governo mandar, você vê, tem, acho que é 8, 10, 15, sei lá, quantos empréstimos, rapidinho manda, 3 dias depois é aprovado. E o salário deles? E o salário deles? Aí o nosso tem que ficar 3 meses, 5 meses, 10 meses, e para aumentar 10 centavos. Então, nós temos que ver isso aí, está correto? A gente tem que ter essa visão. Então, eu não vou correr atrás de deputado, que ele não vai fazer nada, a não ser votar no dia ou ele ir lá brigar por modificar alguma coisa, aumentar. Ele pode meter o dedinho dele no projeto. Sem projeto, irmão, não vai para lugar nenhum. E nós só temos até dia quanto? Dia 12, dia 15 de dezembro, que vai entrar. Vem o recesso. Né? Não, mas a lei orçamentária. Porque se não tiver na lei orçamentária, não tem aumento nenhum. Então, quem está lá tem que ter visão, irmão. É hoje, amanhã, Assembleia, hoje, Assembleia, amanhã, Assembleia. Passou, você perdeu, só para o ano. Você não pode mandar depois, porque você não tem dotação orçamentária. Então, se existe uma proposta, mande. Vamos botar aqui. Ele deu mais isso. Não... Mande. Mande para a gente brigar agora na Assembleia Legislativa. Mas, Então, quando você me pergunta, me faz essa pergunta, eu estou lhe respondendo. Eu estou lhe dizendo que vai ficar jogando um balde de água fria todo dia. E tem outra coisa, eu vejo hoje, porque o fosso entre as categorias, o fosso continua o mesmo, irmão. E está aumentando. O que é que acontece? Algumas pessoas, eu vejo falar do sindicato da época, do Sindipoc, se negociou aquilo que tinha para agora. E vamos para o futuro, porque a luta não para. Então, negocie o que tem para agora, se ele é razoável. E vamos continuar lutando. Né? Porque ela não vai parar nunca. Não, isso aí Então, eu não posso dizer se está certo ou se está errado. Eu estou lhe respondendo. Como eu lhe disse a você, como analisando. Eu sou analista, estou vendo o que está acontecendo. Né? E estou vendo uma instituição engolindo a outra. E continua o mesmo fosso. Vamos entrar juntos, sair juntos. Ótimo. Ou morrer junto. Não, senhor, eu não morro junto. Eu vou dizer aqui que eu disse uma vez. Vou morrer abraçado. Eu digo, não, eu morro na beira da praia. Ou então de braço aberto, né? Não, nadar, né? Eu na beira da praia para tentar achar alguma coisa para jogar para você salvar. Uma boia. Isso, qualquer uma corda, um pedaço de madeira. É bom para a gente... Mas é verdade. Marco, é o seguinte, saindo um pouquinho desse
desse universo, se fala muito em violência institucional e as forças de segurança pública, né? Esse termo violência vem ganhando força nos debates, né, sobre segurança pública. Como você enxerga essa questão da violência institucional das forças de segurança no Brasil? Amigo, isso é notório. E as forças de segurança pública têm o hábito de não ouvir as pessoas. Ela não ouve as pessoas. Isso aí não tem ninguém que venha me dizer porque não ouve. Porque quem é a vítima? Nós temos, ou nós vitimizamos de novo aquela vítima, ou nós desqualificamos a vítima, que é o mesmo que acontece no judiciário, nas defesas, de desqualificar a vítima. Ela foi agredida, no caso de mulher, porque ela estava com a sainha. Uma sainha. Peraí, meu irmão. Ela não tem o direito de usar a sainha? Minha filha não tem o direito de usar a sainha que ela gosta? Não tem o direito de usar o short dela que ela gosta? Eu ouvi um colega meu, assim, amigo, outro dia discutindo numa situação de universidade, voltando à universidade. Esses estudantes vão para a faculdade para ficar nu e fumar maconha. Eu disse, espera aí, irmão, você está falando de minha filha. Você já passou na porta de uma faculdade? Você já entrou em uma faculdade? Você tem um filho na faculdade? Se tem, você não segue seu filho. Ou então ele é maconheiro e você não sabe. Ou então ele está andando nua lá dentro e você não sabe. Porque eu sei, porque eu acompanho. Eu tenho uma filha responsável que estuda na Universidade Federal. Então, eu tenho um orgulho disso. Ela tem um orgulho disso e eu sei o que ela produz. O que nós queremos matar é a formação de conhecimento, a criação de pensadores. Por que essas pessoas pensarem, né? E terem, por que mata-se a ciência? Porque ele não presta. Aí a NASA vem e pega. Você vai ver na NASA quantos pesquisadores hoje tem na NASA e quantos coordenadores brasileiros. E que não se divulga, né? Não. Por exemplo, o ITA. Quando termina uma turma do ITA, está todo mundo do exterior lá na porta esperando aqueles alunos. Tecnológico da aeronáutica, né? Então, e ele não sabe, ele não quer admitir isso. Ele continua com aquela síndrome do escravo. O patrão dele não é, o patrão dele está certo, o patrão dele... Então, é isso. O senhor dele está certo. Então, nós temos essa questão. Marco, nós já estamos quase chegando ao nosso final. Infelizmente, ficou muita coisa de fora. Vou fazer agora... não, mas pode perguntar que eu dou. Vai ter mais coisas. A gente vai, como sempre, a gente não vai ficar só nisso aqui, não, né? Vamos. De que forma a educação e a cultura de paz podem contribuir para a redução da violência? Vou lhe dizer mais uma vez. Isso tem também previsto nesse encontro, nesse congresso da segurança pública. Tudo isso está sendo hoje se discutido, isso já está pronto. Mas a resistência não deixa isso ir para frente, porque existe... a questão política partidária. Não é política só não, Carlão. Isso é do tempo da ditadura. Você é homem de SI. Mas de SI mesmo. Né? De ditadura. Sabe o que aconteceu, o que acontece, como é que é pensado? Isso é pensado. Então, ninguém quer perder seu status quo. Por isso que está todo mundo contra a PEC. Que nem sabe o que é e aí vem com um argumento, a fake news, né? Agora a palavra mais usada, assim, que está tendo intervenção, porque não quer perder. A PM tem um artigo na Constituição onde ela é abastecida pelo governo federal. Está lá na Constituição, isso não é posto agora, não. Que armamento, veículo, tudo é controlado pela União e mandado para eles. Inclusive a aposentadoria, quando eles vão para a reserva. Você pode abrir hoje na PEC, olhe um dos artigos, se não está lá. Então ele acha que vai perder. Hoje, os grandes caciques, eles não querem perder. Então a segurança pública hoje,
a intervenção dela é muito grande, é controle muito grande. Hoje a polícia chega em um lugar, desliga o som, porque faz isso, faz aquilo. Não. Qual é a lei que diz que a partir de 10 horas tem que se desligar o som? Isso é lei municipal, né? Municipal. Ele pode auxiliar. Eu me lembro. Então, Quando nós quem tínhamos tem o que ir clube, lá valia dizer... um aparelhinho, Isso, quando tinha festa. medir É a decibéis. prefeitura. É trabalho da prefeitura. Se está vendo isso lá, a prefeitura tem que assumir. Então você vê, é segurança pública. Está faltando essa energia, né? Trabalhar. Está faltando se trabalhar. É mais fácil que a polícia vá, bata, quebre, atire, e depois diga que achou um caído e que foi recebido a tiro, do que hoje se elegeu, na verdade, você perguntou sobre a violência, hoje se elegeu quilombos. Hoje estão eleitos quilombos, em que a força policial, que não é, eu não estou falando, eu estou falando histórico, ia e derrubava, e em alguns a resistência, e o que há é isso. Hoje, uma nomenclatura, como é o Nordeste, complexo do Nordeste, aonde foram me arranjar esse complexo, para poder qualificar o Nordeste como o complexo como da área de Alemão, marginalidade, que também não é complexo por causa de muitas comunidades que várias fazem favelas parte, que comunidades, formam, comunidades que formam aquele vem a ser aquele o complexo do complexo, alemão, não sei o entendeu? que, Porque mas são várias comunidades. Você sai ali da Penha até fim do mundo, vai subindo e vai ter o complexo. Então, eu me assustei, o cara, complexo da Penha. assim. Aí eu perguntei a um colega, complexo? É, complexo. Por que complexo? O que é um complexo? Aí o que é que acontece? Aí eu perguntei também, quantos moradores tem no Nordeste? Ele me respondeu, não sei. Eu chute um número. A mim, não estou querendo saber exato, porque se eu quiser, eu vou pesquisar no IBGE. Um número. 6 mil. 6 mil. De 6 mil, você sabe quantos criminosos tem lá dentro? Eu chutei assim, 200. Vamos botar 300. Por que essa repercussão toda? Porque eles estão lá. Fuzil, pistola, não sei o quê, amedrontando a comunidade. Quem convive naquela comunidade? A polícia ou os marginais? Quem tem mais poder de amedrontar, apesar que os dois amedrontam? Né? Apesar de que os dois amedrontam. Ele mora ali, compadre, ele não tem pra onde ir, não. Ele mora ali, ele fica acuado. Ele não pode rir quando a polícia entra lá, não. Porque tá todo mundo olhando ele ali, os marginais. Aí depois, quando a polícia... Há uma represália. Então, o que é que acontece? Por que a segurança pública não enxerga isso? Ah, mas só tem marginal, tem um bandido, não sei o que lá, tem a carta, o baralho. Ótimo. Vamos atrás. A mesma outra nomenclatura tem uma guerra. Que guerra? Onde é que tem a guerra? Guerra é exército contra exército. De guerra porque guerra seria na cidade toda. Onde é que está essa guerra? Em guetos, nos quilombos que foram eleitos. Nos quilombos que foram eleitos. Então, na parte onde está a elite, não há guerra. Como é que é a guerra? Só a guerra ali para poder concentrar a atenção, né, sobre a pujança de que está fazendo alguma coisa. Então, se a guerra, tem ali um guerrilheiro. Se é guerra, o meu exército vai bater até acabar com os guerrilheiros. E não chega lá, e ir embora. Morreu um. Não vai se acabar a violência, a criminalidade se matando. Na verdade, está produzindo violência. Isso, claro, porque tem as crianças que estão ali, estão vendo, e acham aqueles caras herói. Foi assim que foi começando. Outra coisa, cidadão de bem. Ah, lá mora cidadão de bem. Quem elegeu alguém cidadão? O que é cidadão de bem? Me explique, porque até hoje eu estou procurando explicação o que é cidadão de bem. Aí eu, na minha santa loucura, descobri, mais ou menos, ter uma ideia. Por que os caras chegam ali e batem o cara? Eu sou cidadão de bem, mas
E ele não reconhece. Se foi ele que elegeu o cidadão de bem, o cidadão de bem vestiu aquela camisa de cidadão de bem e morre, e apanha, e não é considerado. Aí eu descobri por quê. Na verdade, o termo é cidadão de bens. Que tem propriedade, Cidadão de bens. Você entenda como você quiser. Existe a diferença de cidadão de bens, cidadão de bem. Como ele não pode dizer que ali existe cidadão de bens, cidadão de bem. É aquela vera... isso é linguístico, né? Que algumas palavras foram modificadas ao longo do tempo, a oralidade, exato. Então, ali não tem cidadão de bens. Por que eu estou dizendo isso? Na Barra acontece tiroteio todo dia e morreu não sei quantos, e tem gente lá tem marginal, lá onde está o grosso da criminalidade, porque ele que traz. Lá tem cidadão que tem bens. De bens. Lá bens. tem cidadão de bens. Marco, assim, é bom ter você aqui, né? Que a gente sempre está se falando fora daqui, você vai vir outras vezes, mas infelizmente você sabe como é essa questão de tempo é escasso, né? Às vezes parece que não é, mas você vai vir mais vezes aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a você. Eu tava ali devendo esse bate-papo nosso, né? E eu quero aqui agradecer a você mais uma vez, deixar as suas considerações finais, se você quer deixar alguma mensagem para os nossos colegas policiais, sejam civis, militares, e para a sociedade de modo geral. E, finalizando, eu queria agradecer os nossos parceiros, né, que mais uma vez estão conosco, e agradecer, né, a audiência, dizer que nós estamos, esse episódio vai estar disponível nas nossas redes sociais, no página de polícia, no nosso canal no YouTube e no servidor. E você deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Você não tem que agradecer. Eu que lhe agradeço a oportunidade, porque apesar de todo esse conhecimento, as pessoas, como ele disse, eu estou desde 88, votando Brasília no Congresso, está vindo, me passando, porque é muito curso, amigo. É muito curso, é uma imensidão. E discutindo a mesma coisa e indo e brigando. E eu não me escondo. Não vou para uma assembleia na OAB ou na assembleia para ficar escondido ou na própria faculdade. Nós temos dificuldade, queira ou não, eu sou negro e venci como? Aí alguns, você teve a oportunidade. Não, eu arrombei porta, irmão. Eu não fiquei... Você dizendo isso é perigoso. É perigoso, porque sabe que tem aquele negócio de... porta do saber, porta do conhecimento, portas onde tinha conhecimento. Né? Eu arrombei porta. Não, aqui não é o seu lugar. Hoje eu me sinto assim, porque eu tenho um mestrado e, no entanto, não estou na discussão. Eu tenho uma dissertação. A minha dissertação do mestrado é um instrumento de estudo, porque ela fala sobre a formação do policial. Inclusive, e, no entanto, nunca site, fui chamado. Tem uma matéria quando você recebeu o título de mestre, está lá no site. Então, a minha instituição nunca chamou para discutir aquilo. Eu estou falando da academia, onde eu passei e onde muita gente, todos têm que passar. Então, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição, né, para discutir não só a segurança pública, tem outros assuntos que você sabe que eu gosto. Eu gosto de discutir a nossa sociedade, né? A sua forma. Eu gosto de discutir política, mas não política partidária. As pessoas precisam discutir política para mostrar a sua... Tem que perder o medo. Então, isso é política. Isso é você assumir a sua cidadania. Então, o que eu estou fazendo aqui, não estou criticando ninguém, eu estou falando o que está acontecendo para as pessoas exercerem sua cidadania. Inclusive o próprio policial, né? O próprio policial. Eu não falo mal da instituição. Não falo, porque é de lá que eu tiro o meu sustento.
É de lá que eu tiro meu sustento, é de lá que eu sustentei minha família e sustento até hoje, é de lá que minha filha estuda na universidade pública, mas precisa porque ela tem que estudar o dia, de noite. Agora eu estou com o carro dela, eu tenho que devolver rapidinho, porque ela tem aula, a partir de 6h30, sabe até que horas? 10 horas da noite. Minha filha já saiu do laboratório 1h da manhã na universidade. Eu tenho que ir buscar, porque eu não confio. Então, eu tenho que ficar na porta de casa quando ela chega. Então, eu sei o que é. Eu sofro tanto quanto qualquer um. Eu venho de periferia, eu sei o que é na periferia. Então, hoje os territórios estão aí, os quilombos estão bem definidos, né? E eu estou à disposição. Eu lhe agradeço, estarei à disposição quando você quiser. Você sabe que eu não tenho Não foge da raia. Não, nem me escondo e estou sempre à disposição. Eu vou deixar só uma mensagenzinha aqui. Pronto. É o seguinte, a crise, né? Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo. Ser feliz é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho, guardo todas, um dia vou construir um castelo. Fernando Pessoa. Gente, chegamos ao final do nosso episódio de hoje com Marco Souza, e parodiando um político da região metropolitana de tempos atrás. Próximo programa tem mais. Oi.